Bíblias do texto que se encontra em 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios. Alguém vai buscar a Bíblia dos irmãos para acompanharem. 1 aos Coríntios, capítulo de número 6. Traga a Bíblia do povo. Nós vamos ler apenas o versículo de número 20, inicialmente. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos repetir? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém e amém. Vou pedir ao diácono Rogério para fazer uma oração, pedindo que Deus esteja falando aos nossos corações por intermédio da palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças ao Pai, amados. Senhor Deus, graças a Deus Jesus, muito obrigado, meu Deus, meu Pai amado, por estarmos aqui, meu Pai amado, para louvar o Teu santo e precioso nome, Deus. Obrigado por esse início de culto. Agora, Pai, pedimos, meu Pai amado, que Tu nos abençoe com a Tua palavra, Pai. Usa o pastor Moisés para falar o nosso coração, meu Pai amado. Faz, meu Pai amado, conforme a Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus é que nos agradecemos. Amém. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo, ele conclui esse capítulo 6 de 1 aos Coríntios, conclamando, convocando a igreja a glorificar a Deus no corpo. Ele diz exatamente isso, o verbo está no imperativo: glorificai a Deus, honrai a Deus no vosso corpo. Então nós somos chamados, irmãos, a glorificar a Deus, a honrar a Deus, não apenas com a alma, não apenas com o coração, não apenas com a mente, mas o nosso corpo, ele também é instrumento de glorificação a Deus, de honra a Deus. Isso é uma ordem do Espírito Santo de Deus. E ela é uma ordem urgente, porque o texto diz: agora, pois. Não é amanhã, não é para deixar para depois. Nós somos convocados urgentemente a glorificarmos a Deus, até mesmo com o nosso corpo. E essa convocação que o Espírito Santo de Deus faz a nós, por intermédio do apóstolo Paulo, irmãos, ela vai totalmente de encontro, ela é totalmente contrária ao que vemos hoje imperando no mundo contemporâneo. O mundo, ele tem tomado duas posturas terríveis em relação ao corpo. Ou o corpo está sendo idolatrado, por um lado, ou o corpo está sendo desonrado, maltratado, vulgarizado, desvalorizado, deturpado e até mesmo bestializado. O mundo contemporâneo, ele tem tratado o corpo nesses dois extremos. Ou o corpo está sendo, de um lado, idolatrado, ou desvalorizado, desonrado. O homem pecador e o diabo, eles odeiam a criação de Deus. E o corpo, irmãos, é uma das mais maravilhosas criações de Deus. Quando Deus criou o homem, ele criou um homem em corpo. Homem e mulher os criou, macho e fêmeas. E fêmeas ele os criou. E quando Deus criou, ele disse: viu Deus que era muito bom. Então o homem no estado de pecado, incentivado pelo próprio diabo, eles buscam exatamente perverter essa criação, desonrar esta criação que é o corpo, desvalorizar, ou usá-la de maneira idólatra. E o apóstolo Paulo, ele conclama a igreja exatamente ir na direção contrária em relação ao corpo, não idolatrá-lo, nem tampouco menosprezar, desonrar, deturpar o corpo, mas usar o corpo como um instrumento que glorifica a Deus, que honra a Deus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo ele vai ensinar à igreja. Como é possível eu glorificar a Deus no meu corpo? Como é que eu posso glorificar a Deus no meu corpo?
E nesse parágrafo, que vai do verso 12 até o versículo 20, Paulo apresenta duas verdades importantes que eu preciso crer, saber e obedecer. Eu preciso dessas duas verdades e elas me capacitam a glorificar a Deus no meu corpo. Quais são estas verdades? A primeira está no versículo 12. O apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar que nós glorificamos a Deus no nosso corpo quando nós não distorcemos a liberdade cristã. E nós vemos isso no versículo de número 12. Havia um grupo de pessoas dentro da igreja de Corinto que estava distorcendo o conceito de liberdade cristã. É bem verdade que a palavra de Deus disse, a palavra do Senhor diz em João capítulo 8, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres, nós somos libertos. Mas o conceito de liberdade cristã, ele precisa ser entendido de maneira muito clara. Porque é possível que o conceito de liberdade cristã seja distorcido. E se nós distorcermos o conceito de liberdade cristã, utilizaremos a nossa vida, a nossa mente e o nosso corpo de maneira que não glorificará a Deus. Havia, portanto, um grupo dentro da igreja de Corinto distorcendo esse conceito. E eles criaram alguns ditados, alguns slogans. E um deles está no versículo 12. Eles diziam assim: todas as coisas me são lícitas. Ou seja, eu sou livre. Todas as coisas me são lícitas. A ideia da frase é: eu tenho o direito de fazer qualquer coisa. Eu sou liberto. Eu sou livre. Eu tenho autoridade de fazer. Eu tenho autoridade de decidir. Veja, irmãos, como este discurso que imperava na cidade de Corinto, ele é tão atual. Porque as pessoas hoje falam de liberdade e elas usam estes mesmos jargões, essas mesmas frases. Eu sou livre, eu decido, eu tenho autoridade. E às vezes até no âmbito cristão, em nome de uma liberdade cristã, em nome de uma graça libertadora, as pessoas começam a apresentar esta postura. E aí o apóstolo Paulo, no versículo de número 12, ele exatamente vai fazer uma correção a respeito dessas ideias. O apóstolo Paulo vai mostrar que, no versículo 12, que agir e falar desta maneira não é liberdade cristã. Agir e falar dessa maneira é uma distorção da liberdade cristã. Porque, irmãos, o que é a liberdade cristã? A liberdade cristã é viver, é utilizar o meu corpo, a minha vida, para promover a edificação do outro, para beneficiar o outro. Não é meramente o meu direito, não é meramente aquilo que é correto ou legítimo. A pergunta não é essa. Não é uma questão de meu direito, se é legítimo, se é correto. Essas questões são importantes, mas além delas eu preciso dizer: isto está edificando, isso está promovendo o bem, isso está trazendo benefício para o outro. E é isso que Paulo está dizendo, que a liberdade cristã, e ao viver essa liberdade, eu estarei usando a minha vida e o meu próprio corpo para glorificar a Deus, quando o uso do meu corpo, dos meus atos, dos meus gestos, das minhas ações, sejam elas orais, corporais, está de fato, estas ações, elas estão promovendo edificação. Essa correção que Paulo faz aqui no verso 12. Veja, por favor. Todas as coisas me são lícitas, mas o que é que ele responde? Mas nem todas convêm. Nem todas edificam. Então, na medida que você age como um liberto em Cristo, na medida que eu e você, que nós agimos como libertos, e de fato nós somos libertos pelo poder de Cristo, mas a minha liberdade, ela tem que responder a seguinte pergunta: ela está promovendo edificação? O uso do meu corpo está trazendo edificação, benefícios para o outro? Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 10.
No mesmo livro, isso, Rafael. 1 Coríntios 10, 23. Olha o que o apóstolo diz. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. A questão não é só se é lícita, correta, legítima. Ela edifica, ela traz benefício, não apenas para mim. Né, irmãos? Nós vivemos num mundo extremamente egoísta, egocêntrico. E a pergunta das pessoas vai trazer benefício para mim? Mas eu, você, nós como igreja do Senhor, libertos por Cristo, no uso da minha liberdade, eu precisaria perguntar, isso está trazendo edificação para o outro, para o meu irmão, para aqueles que estão próximos a mim? Ainda no versículo 33, olhe como isso é radical, meus irmãos. 1 Coríntios 10, 33. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse. Isso é contracultural, porque é exatamente o contrário do que impera no mundo. Mais uma vez eu digo, é o egoísmo, é o interesse próprio. Mas nas relações, é isso que Paulo está afirmando, dentro da igreja, entre o povo de Deus. E é exatamente isso, nós fomos libertos exatamente para usarmos a nossa vida que promove o bem. Isso é maravilhoso. Vamos repetir o verso 33. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Veja, irmãos, isso é uma vida realmente liberta. Liberta do egoísmo, liberta da avareza, liberta do pecado. E que vive nessa liberdade não para si, não para autopromoção, mas para ser bênção, ser instrumento de edificação e salvação de outros. Então nós glorificaremos a Deus no corpo, quando eu uso a liberdade cristã, não apenas para me promover e me autoedificar, mas eu uso essa liberdade com o compromisso de edificar, abençoar e quem sabe até salvar, por intermédio do Evangelho, outras vidas. Diga amém. E eu pergunto a mim e a você nessa noite, meu irmão, você está glorificando a Deus no seu corpo, no uso da liberdade? Outra correção que Paulo faz, ainda sobre liberdade, ele repete o ditado coríntio, no verso 12, todas as coisas me são lícitas, no meio do versículo, mas aí ele corrige dizendo, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que ele está querendo nos ensinar? Que liberdade cristã promove edificação, e liberdade cristã jamais me leva à escravidão. Em nome da liberdade, eu não posso estar me escravizando a outras coisas, a outros hábitos. Tem muita gente, às vezes, em nome da liberdade, está se aprisionando com outras práticas, outros hábitos. E o apóstolo Paulo está dizendo, sim, eu sou livre, eu sou liberto, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma destas coisas que estão ao meu redor, mesmo que elas sejam lícitas, boas, legítimas, elas não podem me escravizar. Em nome da liberdade eu não posso me tornar um escravo, nem mesmo de coisas aparentemente corretas ou legítimas. Mas em segundo lugar, o apóstolo responde a pergunta do versículo 20, ou o imperativo do versículo 20, como glorificaremos a Deus no nosso corpo? Em segundo lugar, quando nós compreendermos a natureza do meu corpo. Preciso entender o que é o meu corpo. Quem é? E ele vai falar aqui, irmãos, do verso 13 até o verso 20, Paulo vai trazer 3 afirmativas poderosas sobre o corpo. Então eu glorificarei a Deus quando eu crer nessas verdades sobre o meu corpo e praticar, ou viver a minha vida em conformidade com essas verdades. Quais são essas 5 verdades que Paulo apresenta sobre o corpo? A primeira é que meu corpo pertence ao Senhor.
Não é só o seu coração, não é só o seu espírito, a sua alma. Você inteiro pertence ao Senhor. Corpo, alma, espírito e corpo. Você pertence ao Senhor. Então, eu preciso estar consciente desta verdade. O meu corpo pertence ao Senhor. E o uso do meu corpo precisa glorificar ao Senhor que me libertou, que me salvou. O meu corpo pertence ao Senhor. Vamos dizer bem forte para não esquecer essa verdade. Diga, meu corpo pertence ao Senhor. Interessante que no versículo 12, Paulo está falando de liberdade. Aí de repente ele começa a falar de estômago e alimento. Parece que não tem nada a ver um assunto com o outro, mas tem tudo a ver. Porque ele está citando um outro ditado dos coríntios. Os coríntios diziam assim, verso 13: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Ele está dizendo, aquilo que eu faço com o meu corpo não importa. Tudo vai ser destruído. Então, o que eu como, um dia, no estado final, nós teremos corpos glorificados, é verdade. E os nossos corpos glorificados, irmãos, eles já não precisarão de alimento como o meu corpo atualmente precisa. Nós viveremos com um corpo glorificado. Então eles estão dizendo, a relação do corpo é apenas fisiológica, é apenas biológica. Então se você tem se a sua dieta é diferente da minha, isso não importa. A lógica que os coríntios estão usando. Não é que Paulo concorde com isso aqui. Mas é como se eles estivessem dizendo, não importa o que faça com o corpo, não importa o que eu coma ou o que eu deixe de comer. E eles estão aplicando isso não só para a área da dieta alimentar, mas para a própria sexualidade. E aí o apóstolo Paulo faz uma correção, dizendo, não é assim. A relação entre corpo, estômago e alimento, de fato é esta. Mas a relação do nosso corpo, ela é muito mais profunda. E aí ele corrige no versículo 13, dizendo, porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Seu corpo não vai ser destruído. Porque eles dizem isso, né? Mas Deus destruirá tanto ambos, ou seja, o alimento e o estômago. Deus vai destruir. Aí Paulo corrige dizendo, não. O seu corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Seu corpo pertence ao Senhor. Importa o que você faz com o corpo. O corpo é para Cristo, para lhe pertencer e servir. E Cristo é para o corpo, porque Ele habita, Ele é glorificado através do meu corpo, Ele é o Senhor do meu corpo, Ele capacita o meu corpo como instrumento nas suas mãos. Então Paulo está estabelecendo essa verdade. O corpo não é para impureza, a palavra impureza aqui é porneia, que aponta para a ideia de pornografia, prostituição. Ele está dizendo, o seu corpo não é para pornografia, para impureza, para prostituição. O seu corpo, veja que verdade profunda, é para o Senhor e o Senhor para o seu corpo. Seu corpo pertence ao Senhor. Diga amém. Então, irmãos, o corpo não será destruído, nós não viveremos como almas. Ele vai falar um pouco mais sobre isso no ponto seguinte. Viveremos com corpos glorificados. Mas a primeira verdade que eu preciso crer, saber e praticar é que meu corpo pertence ao Senhor. A minha mente pertence ao Senhor. A minha alma pertence ao Senhor. E o meu corpo pertence ao Senhor. Ele é o Senhor de tudo. Portanto, eu não devo oferecer o meu corpo para aquilo que não está em harmonia com a palavra do Senhor. Seja mentalmente, seja corporalmente. E a gente sabe, irmãos, de pessoas que têm enfrentado essa dificuldade, pessoas, homens, mulheres e homens, que estão dentro da igreja, mas que estão enfrentando terríveis situações com a impureza, com a pornografia. Mas o Senhor te diz, pela palavra, que o seu corpo pertence ao Senhor.
E o Senhor pertence ao seu corpo. Em segundo lugar, o que o apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, é que o nosso corpo é tão importante que Deus ressuscitará o nosso corpo. O que ele está querendo dizer? Irmãos, o corpo não é uma coisa desnecessária. O corpo não é uma coisa descartável. O corpo, irmãos, ele é tão importante, tão essencial para a nossa existência, que o corpo será ressuscitado. Se o corpo não fosse importante, nós morreríamos, seríamos aniquilados, acabaria ali na morte, ficaríamos só como almas. Não, o estado eterno não é de almas glorificadas, o estado eterno é de corpos glorificados, irmãos. O corpo é importante, e a evidência da importância do corpo é a doutrina da ressurreição. Veja o que diz o versículo 14: Deus ressuscitou o Senhor. O que é que o apóstolo Paulo está nos ensinando com essa frase? Que o Pai ressuscitou fisicamente, corporalmente Jesus. Jesus não só saiu em espírito daquele sepulcro, Jesus saiu em corpo físico. E ele está dizendo que a ressurreição física de Jesus garante a nossa ressurreição física, corpórea. A garantia da ressurreição do crente está na ressurreição de Jesus. E a garantia da ressurreição do crente está no poder de Deus. O versículo apresenta duas garantias inquestionáveis, que o nosso corpo será ressuscitado. Por quê? Primeiro, porque o corpo de Jesus foi ressuscitado. Segundo, porque o poder de Deus garante a ressurreição. Seu corpo tem importância. Seu corpo é necessário. Às vezes, irmãos, a gente tem um entendimento um pouco equivocado do corpo. A gente diz assim: esse corpo aqui não vale nada. Essa carne. Esse entendimento, ele é um entendimento equivocado. O problema não é o corpo, porque o corpo foi criado por Deus e para a glória de Deus. O problema não é o meu corpo, o problema é o pecado, que se instrumentaliza do meu corpo. Porque com o corpo eu posso pecar, fazer o mal, mas com o meu corpo eu também glorifico a Deus, adoro a Deus, prego a palavra, cumpro a missão. A questão não é o corpo, é o pecado. Por isso que ele diz: o seu corpo, não é só a sua alma, a sua mente, é o seu corpo, pertence ao Senhor. E o seu corpo será glorificado, e viveremos para sempre em corpos. Veja o que ele diz: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Até o apóstolo Paulo se inclui nisso. Ele sabia que iria partir, mas ele sabia também que era um herdeiro da ressurreição no último dia, porque ele diz: nós seremos ressuscitados pelo seu poder. Essa verdade, irmão, se repete em vários lugares na Bíblia. Volte aí para Romanos 8:11. Romanos 8:11. Vamos ler juntos, bem forte. O que é que diz? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, fará o quê? Vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. O corpo voltará ressuscitado em glória. Por favor, volte para Coríntios, agora a segunda carta. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Vamos juntos ler bem forte para fixar na mente e no coração. 2 aos Coríntios 4, 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. E a ressurreição aqui é física. E por favor, Filipenses ainda 3:21. Filipenses 3:21. Olha só que promessa maravilhosa a respeito do corpo. Veja, vamos juntos? Filipenses 3:21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem
de até subordinar a si todas as coisas. O seu corpo é importante. E a garantia da importância do corpo é a ressurreição, a doutrina da ressurreição. É tanto que nessa mesma carta, nós não vamos ler, mas depois você pode em casa ler, Paulo dedica todo um capítulo para falar da natureza da ressurreição. Capítulo 15 de 1 Coríntios. A terceira verdade, voltando para 1 Coríntios 6, verso 12 ao 20. A primeira, seu corpo pertence, completem, seu corpo pertence ao Senhor. O seu corpo será ressuscitado. Terceira verdade que nós aprendemos nesse trecho. O corpo físico é um membro do corpo do Senhor. Paulo vai dizer isso no versículo de número 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Paremos, irmãos, para entender a natureza do nosso corpo, seu corpo. E eu enfatizo isso, não é só a sua mente, sua alma, seu espírito, seu corpo é membro do corpo de Cristo. É como se cada corpo nosso fosse uma parte desse corpo de Cristo, o corpo espiritual de Cristo. Um comentarista bíblico chamado Simon, ele diz: Cristo usa nosso corpo físico para promover a causa do Evangelho. Cristo usa o meu corpo e o seu corpo para promover a causa do Evangelho e nutrir a comunhão com Ele. Nós, portanto, somos as mãos e os pés de Cristo. Isso que ele quer dizer, nós somos as mãos e os pés, a boca de Cristo, que anuncia a sua palavra. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Irmãos, nós desfrutamos de uma união muito profunda com Cristo. É isso que Paulo quer dizer. A nossa união com Cristo não é só de espírito e de alma. A nossa união com Cristo, ela engloba até o nosso corpo. Nós estamos colados a Cristo. Eita, bati aqui. Nós estamos colados a Cristo. Você crê? Seu corpo está colado a Cristo, unido a Cristo, não apenas o espírito. É isso que ele está dizendo, que o meu corpo é como um membro de Cristo. Verso 17, olha o que ele diz. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Repita, vamos ler juntos? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você já se uniu ao Senhor? Você já teve um encontro real com Cristo? Você já passou pela experiência de conversão genuína? Ele está dizendo isso, que pelo Espírito Santo, nosso espírito está unido ao Senhor, colado. A palavra aqui, unir, ela aponta para a ideia de colar. Nós estamos colados a Cristo, mas essa cola, isso que nos cola, não cola apenas uma parte de nós, nos cola integralmente, inteiramente, alma e corpo. Seu corpo está unido, é como um membro de Cristo, os pés de Cristo, como disse o autor, as mãos de Cristo, a presença de Cristo, o corpo místico de Cristo se manifesta através do meu corpo, do seu corpo, irmãos, que honra! Por isso que ele diz, e aqui ele está combatendo uma prática que era muito comum na cidade de Corinto, que era a prática da imoralidade sexual, da impureza sexual. E isso tem se tornado cada vez mais comum, infelizmente, em nossa geração. Prostituição, pornografia, adultério, coisas terríveis. E o apóstolo Paulo está ensinando àquela igreja verdades profundas, para que usemos o nosso corpo para a glória de Deus. Então eu vou usar o meu corpo para a glória de Deus quando eu compreendo que o meu corpo é membro do corpo do Senhor, que está colado com o Senhor. Por isso que ele vai dizer, se assim entendemos, olha a conclusão que ele chega no versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo. Tomar é tirar, roubar. Eu tiraria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz. Qual é a resposta?
Absolutamente não, jamais, sobre hipótese alguma. Você é membro de Cristo, você está unido a Cristo, de mente, de alma e de corpo. É uma relação excludente. Uma relação exclui a outra. Não é possível as duas relações. Ou não sabeis que o homem que se une, verso 16. Paulo aqui, irmãos, está usando uma linguagem bem impactante, forte, para mostrar a importância do corpo e o zelo que devemos ter com o nosso corpo. E as dificuldades que estão envolvidas quando desprezamos estas verdades relacionadas à nossa liberdade e ao nosso corpo. Meu corpo pertence ao Senhor. Meu corpo será ressuscitado no último dia. Meu corpo é membro de Cristo. Eu vou ter zelo, eu vou ter vigilância, eu vou ter cuidado. Eu vou fugir daquilo que desonra meu corpo, daquilo que não está associado à mente de Cristo, aos mandamentos do Senhor. Nem vou entregar os meus olhos. Quantos homens, irmãos, escravizados em impureza, entregando os olhos, aquilo que não glorifica o Senhor. E eu e você precisamos perguntar, a cada site que acessamos, a cada página, eu estou usando o meu olho, que faz parte do meu corpo, e o meu corpo é membro de Cristo. Isso que eu estou vendo, isso que eu estou curtindo, glorifica o Senhor, edifica outros, a minha casa. Seus olhos pertencem ao Senhor. Lembram de José? E esse versículo 18 se aplica. Por isso que ele conclui no verso 18, dizendo: fugir da impureza. Fuja. Fuja da impureza. Isso lembra exatamente José. José, irmãos, preferiu perder tudo. José perdeu o emprego. José perdeu a casa onde morava. Mas ele não quis perder a comunhão corpórea com Cristo. Porque ele sabia que é melhor perder na perspectiva mundana do que perder a comunhão com aquele que é soberano e Senhor de tudo. Mas não foi fácil. Ele era um rapaz que estava nos seus anos de maior vigor. Gênesis 39, por favor, vamos ler? É bem conhecido. Mas ilustra o versículo 18. Gênesis 39, versículo 7. Olhe como esse texto aqui ilustra muito o que Paulo está dizendo em Coríntios. A postura de José em relação ao seu corpo. Ele poderia ter dito: Deus é amor, Deus é gracioso, não importa o que eu faça com o meu corpo. Não é assim que a palavra nos ensina. 39:7. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Olha a resposta de José: como, pois, cometeria eu também maldade e pecaria contra Deus? José tem consciência da presença de Deus, irmãos. Naquele lugar só estava ele e ela. Podia ter se escravizado ainda mais aquela mulher, mas ele entendia que o Senhor está presente em qualquer lugar. Naquele quarto, você e o seu computador, o Senhor está. Em qualquer momento. E ele decide usar o corpo para promover a glória de Deus. E como é que ele fez isso? Fugindo da impureza, da prostituição, da pornografia. E esta é a palavra do Senhor nesta noite para mim e para ti: fuja. Mateus Henry disse: outros vícios podem ser vencidos em luta, estes somente pela fuga. Ele não ficou lutando com aquela mulher, ele fugiu, porque eu achei muito importante essa frase: outros vícios podem ser vencidos em luta, estes somente pela fuga. A fuga é a atitude dos fortes, dos que entendem quem são,
Pare e pense quem você é, liberto. Mas não só a alma, não só a mente, o seu corpo, o seu pensar, o seu olhar, para a glória do Senhor. Fuja da impureza, fuja da pornografia, fuja da prostituição. Porque você, sabendo quem você é. Amém, igreja? Terceira verdade, volte por favor para 1 Coríntios 6. Paulo vai dizer o seguinte, o Espírito Santo, na verdade, que está falando por intermédio do apóstolo Paulo. E eu creio que ele está falando comigo e contigo, por intermédio da palavra. Quarta verdade sobre o corpo. A primeira, para a gente relembrar e guardar no coração, seu corpo pertence. Podemos repetir bem forte? Diga, personalize, diga assim, meu corpo pertence ao Senhor. Segundo, meu corpo será ressuscitado. Tem importância. Terceiro, meu corpo é membro do corpo do Senhor. Que as expressões dos seus lábios, dos seus olhos, sejam expressões do corpo de Cristo. Que Ele use o teu corpo para a glória dEle, para a edificação de muitos e para a salvação. Quarta verdade, o meu corpo é templo do Espírito Santo. É o que ele diz no 19. Acaso não sabeis? É interessante que Paulo usa essa expressão. Você não sabe? É preciso reafirmarmos quem somos pela graça de Deus em Cristo Jesus, na mente e no corpo. Será que você não sabe quem você é? O que a obra de Deus fez na tua vida? O que a graça de Deus fez em ti, libertando, transformando? Tem coisas que já não cabem mais na nossa vida. Já não devem fazer parte da nossa existência. Não somos mais o que éramos. Estávamos mortos, escravizados. Pela graça fomos libertos e transformados. Não só a mente, não só o coração, mas todo o corpo. E essa verdade ele diz no verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo... Aqui ele está falando do corpo físico. Olha só, irmãos, que privilégio. Ele está individualizando esta verdade. No capítulo 3, ele apresenta essa verdade coletiva. Ele está dizendo que a igreja, como corpo, é a habitação do Senhor. Mas agora ele fala algo extraordinário. Ele está dizendo, você, enquanto indivíduo crente, liberto, é morada do Altíssimo, é templo do Espírito. A presença de Deus se manifesta do teu corpo, na tua vida. Entendamos a importância do corpo, a essencialidade do corpo. E usemos o nosso corpo para a glória de Deus, que habita nele. Acaso não sabeis que o vosso corpo é? Ele não está dizendo será, talvez seja, é graça. É agora, aqui e agora, o meu corpo, o teu corpo, pela graça de Deus, é santuário do Espírito Santo. Haja em conformidade com essa verdade. Use cada membro do seu corpo, da cabeça aos pés, como um ato de glorificação àquele que em ti habita. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que habita em ti é santo, puro, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, veio do Senhor, é obra da graça, não sois de vós mesmos. Por isso que aquele conceito do verso 12 não cabe na vida do crente. Eu sou livre, eu vou fazer o que quero, no uso do meu corpo, no uso do meu dinheiro, no uso do meu tempo. O apóstolo Paulo está apresentando um contundente não e não. Você pertence ao Senhor. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Se de fato você está unido ao Senhor. E por último, a quinta e última poderosa verdade sobre o corpo. Ele vai dizer o seguinte, no verso 20. Porque fostes
comprados por preço. Você foi comprado. Você estava como os escravos. Havia na época que Paulo escreveu essa mensagem, irmãos, mercados públicos. Só que eram mercados públicos de escravos. E as pessoas iam lá e pagavam. Eu quero esse, dava o valor necessário e levava ele. Ele está dizendo que nós estávamos como que no mercado público de escravidão. Mas o preço foi pago. E o Senhor, por misericórdia, disse: este é meu, esta é minha. A partir de agora, eles não são mais escravos do pecado, servos do diabo. Eu paguei o preço foi alto. Eles são meus e eu sou deles. Entendamos isso, irmãos, em nome de Jesus. Saiba quem você é. Você é um escravo, não do pecado, não do diabo. Você é escravo, é servo do Senhor, de corpo e alma, inteiramente. Fostes comprados. E depois que ele compra, ele jamais coloca à venda. Não é como jogador de futebol, né? Que é comprado por um time e depois o passe dele é vendido para outro. A ideia é que o seu passe e o meu passe jamais será negociado, jamais será vendido. Somos dele, por misericórdia e graça, eternamente, de corpo e alma. Porque fostes comprado por preço. E aí ele conclui: portanto, agora pois, o que é que eu devo fazer? Se de fato eu creio nestas verdades, se de fato estas verdades estão no meu coração, não adianta sabê-las, é preciso crer e praticá-las. Se de fato eu entendo que o meu corpo pertence ao Senhor, que o meu corpo será ressuscitado no último dia, que o meu corpo é membro de Cristo, que o meu corpo é templo do Espírito, e que o meu corpo, eu completamente fui comprado, e o preço foi caro, o preço de sangue, o precioso sangue de Jesus. Se assim eu entendo, o que farei? Glorificarei a Deus no meu olhar, no meu falar, nas minhas mãos que se estendem, nas minhas escolhas, no meu ir e no meu vir, naquilo que ouço, naquilo que vejo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Pertencemos ao Senhor por direito de criação. O pecado veio e roubou, distorceu, deturpou. Mas em Cristo pertencemos a Deus por direito de redenção. Pertencemos a Deus por direito de habitação. Somos triplamente do Senhor, por direito de criação, por direito de redenção e por direito de habitação. Ele criou, Ele redime, Ele liberta e Ele vem morar. Ele vem habitar, Ele não fica de longe observando. Ele está em nós pelo Espírito Santo. Dádiva maravilhosa, bênção sem medida. Verdade extraordinária. Agora, nós vivemos numa sociedade, irmãos, que não tem usado o corpo para a glória de Deus. A gente percebe isso nas músicas, nos filmes, em tudo. Isso parece que começou a nos deixar como que anestesiados. Mas nós não podemos estar anestesiados. Precisamos reafirmar quem somos pela graça de Deus. Uma sociedade que ou distorce ou deturpa o corpo, ou bestializa o corpo, ou idolatra o corpo. O Senhor nos chama a vivermos diferente, sermos sal da terra, luz do mundo e contraculturais. Usarmos o corpo para a glória de Deus. Lembremos quem somos de corpo e alma. Lembremos-nos dessas 5 verdades sobre o nosso corpo, em nome de Jesus. Amém? Os homens vão se